Continuando agora então, nós vamos criar o controller, saber como que nós vamos trabalhar com ele e como que o Visual Studio ou o nosso framework vai receber as requisições quando chamarmos. Voltando para o meu Visual Studio, o último que nós criamos foi o banco Context no Models. Vou fechá-los. Posso minimizar a pasta Models, que eu não vou mais utilizar, e agora a pasta Controller. Para entendimento, eu vou mostrar a Home Controller inicialmente. Então, a Home Controller acontece quando? Toda vez que o meu usuário entra no meu site, é a minha página principal. Vamos ver. Então, entrei na nossa aplicação, executei a aplicação. Essa aqui é o meu controller Home, tá? Então, estou dentro do meu controller Home. Veja, aqui eu tenho um link chamado Home, que é onde nós estamos. O link About, Controller Home. Link Contato, Controller Home, tá? Já essa informação que vem após o Home é a ação que nós iremos fazer dentro do controller. Então, quando eu clico em Home, eu não tenho nenhuma ação. E, por padrão, como a Home é minha página default, o controller não aparece na parte superior. Depois, eu vou clicar em About, Controller Home, ação About, Contato, Controller Home, função Contato. Voltando no Visual Studio, quando eu clico lá em Home, e ela é a página default, por padrão ela vem em Index. Então vejam, estou dentro da minha classe, né, com o namespace, nome da minha aplicação. O local é o Controllers, Public Class Home Controller. Então, o meu controller Home. Por padrão, por default, como eu comentei, Index é a minha principal, sempre será a principal. Então, qualquer controller que você faça, você pode colocar o index e o index vai ser sempre o principal. Então, quando eu clicar ou entrar no site Home, o que ele vai fazer? Vai chamar o meu controller Home e entrar na ação Index. A ação Index então vai receber, não vai fazer nenhuma ação aqui dentro, porque não tem nada a ser feito, e vai retornar a view. Como eu disse, a view é a área, né, visual do site. Então, clico em Home, entro no Home Controller, por padrão entro no Index. Agora, quando o usuário clica no About, venho no site, clico em About, Home, About. Entro no Controller Home e vou na ação About. A ação About, ela vai criar uma variável, né, com um índice chamado mensagem e vai colocar a sua aplicação, né, a descrição de sua aplicação nesta página e vai chamar a view. Se eu clicar em contato, ele vai criar uma variável com índice mensagem e vai falar que aqui é o contato de sua página e vai retornar a view. E por fim, se houver um erro, ele vai tratar o erro. Então, basicamente, isso que é um controller. Bom, o que interessa para a gente é criar o controller setor inicialmente. Então, vou fechar aqui, vou vir em Controllers, do lado direito, botão direito, adicionar, nova classe. Várias opções, tem o Class, tem o ASP.NET. Se vocês clicarem em ASP.NET, a primeira informação que vai aparecer é o seguinte: MVC Controller Class. Podemos seguir esse padrão.
Veja, o nome da aplicação, né? Então, o meu controller se chamará setor. Então, vou remover esse nome home e vou digitar setor. Então, ficará setor controller e vou tirar o 1. O nome do controller você pode escolher como você quiser, tá? O ideal é que você coloque o mesmo nome que você colocou no model. Para se você puder ter que copiar esses objetos dessa aplicação para uma nova aplicação, ou para poder dar um suporte, fica mais fácil. Então, setor controller. Então, por padrão, como comentei, crio, então tem minha class setor controller, que estende a classe controller, e eu tenho uma ação inicial, que é a minha ação index. Para vocês poderem ver o resultado na tela. Então, para a gente ver o resultado na tela do setor controller, eu vou criar uma view. Então, venho na pasta views, vou criar uma nova pasta, colocar o mesmo nome do meu controller, do meu model, então setor. E dentro dessa pasta vou criar um novo arquivo, adicionar, novo item. Aqui em ASP.NET vou escolher MVC View Page. Veja que por padrão ele já trouxe o nome index, adicionar. Então ele criou essa index e aqui eu posso pôr um código HTML. Então H1, você está na ação index do controller setor. Vou salvar. Também vou criar uma nova ação public iActionResult novo, simulando que seria um novo setor, e um return view para chamar a view. Volto na minha pasta setor, vou criar um novo arquivo, e esse arquivo ele tem que ter o mesmo nome da minha ação. Então a minha ação se chama novo, então esse cara vai se chamar novo. Adicionar. Vou apagar e escrever lá em cima: você está na ação novo do controller setor. Salvei. Então, dentro do meu controller setor eu tenho o index e tenho o novo. Vamos testar a aplicação. Então, com a aplicação rodando, eu não tenho nenhum link aqui na página inicial, eu vou aqui na barra de endereço, vou digitar barra setor, que é o nome do meu controller, e vou dar Enter. O meu setor, então, a minha aplicação então entrou no controller index, que não fez nenhuma ação e retornou a view. A view, por sua vez, escreveu na tela: você está na ação index do controller setor, como está aqui. Bom, se eu vier aqui na barra de endereço, colocar barra mais a ação, a segunda ação novo, e der um Enter, o que a minha aplicação fez? Entrou no controller setor, achou a ação novo, que não estava fazendo nada, deu um return view e chamou a minha view. Então, trabalhar no padrão MVC é dessa forma: controller, ação, simples assim. Vou parar a aplicação e a gente vai começar a construir agora o que seria o nosso CRUD de setor. Continuando então, vou criar o que seria o novo setor. Então, toda vez que o meu usuário clicar em setor e escolher a opção novo, o que o meu controller vai fazer?
vai chamar a view responsável por conter o formulário de criação. Então venho aqui em novo. Para não demorar muito o código, vou dar um Ctrl V e vou explicando conforme eu for passando. A primeira linha, nós temos que colocar @model. Então esse arroba significa que estamos trabalhando com Razor. Então @model, o nome da minha aplicação, setor, vídeo, ponto, models, então vou trabalhar com os models, ponto, o model que eu quero, então model setor. Então minha aplicação, vou chamar o models, referenciando a minha base de dados e o que seria a minha tabela setor. Essa primeira linha aqui, eu estou criando o formulário. Então para quem programa HTML seria o /form, action, nome da página, método, post. Dessa forma, a aplicação, o framework já vai criar o formulário de forma correta, chamando o meu controller quando eu clicar no botão Submit. Essa linha número 6 vai criar uma chave criptografada, então que só o meu controller vai reconhecer essa chave, para que outras pessoas não tentem injetar SQL inject no meu código fonte. Depois eu venho com as minhas informações, então div formulário, tá? Essa validation aqui vai trazer, caso houver erro, então digitei o nome errado, alguma coisa, então isso a gente vê lá na frente. Vamos pular. Label for vai trazer, então vai criar um alias do meu model, e aqui o campo do meu model. Então vamos lá. Então alias model ponto. Ele já reconhece os meus models. Veja o model funcionário aqui e as informações que tem no meu model. Então, ó, setor nome. Clico no setor nome. E aqui eu vou adicionar um atributo HTML que seria uma classe. Então estou utilizando o Bootstrap. Então um control label e uma coluna do tamanho 2. Depois então de adicionar o label, eu vou fazer a mesma coisa, só que adicionando uma caixa de texto, que é o nome editor for. Então esse editor for vai receber o nome do objeto da minha classe e também atribuirá a classe Bootstrap necessária para a apresentação. Continuando, vou criar uma outra caixa com uma div, vou colocar o botão Submit, salvar e um voltar, tá? Para voltar para a página index. Vou dar um F5. Vou chamar então meu controller setor, minha ação novo. Veja que ele já trouxe para mim então o nome, que é o label, que eu comentei, setor nome, a caixa de texto, o botão salvar e o botão voltar. Só que setor nome escrito dessa forma ficou feio. Vamos voltar. Opa. Vamos parar a aplicação. Vejam que aqui eu não consigo alterar então aquele nome do label, porque eu já busco do model. Então para acertar isso aí, nós vamos em model. Onde está escrito setor name, nós vamos colocar uma tag chamada display, abrir parênteses, e aqui dentro digitar nome do setor. Ou seja, todas as views agora que chamarem nosso atributo setor nome, não vai aparecer mais escrito setor nome, vai aparecer nome do setor. Vou dar um F5 para compilar e executar. Então,
barra setor, barra novo, enter. Nome do setor. Ótimo, então nossa view novo, agora nosso controller novo, vai chamar uma view e essa view vai trazer um formulário para cadastro do nome do setor. Agora a gente precisa criar o submit, que é o que? O nosso controller receber essa informação aqui. Fazer da seguinte forma: parar a aplicação, fechar o model, posso fechar a nossa view novo, eu não vou mais utilizá-la, e aqui em setor controller. Em setor controller eu vou criar uma nova index, uma action result, chamada novo também. Então public iAction result novo. Porém, já existe uma. Ela eu preciso fazer uma alteração, porque uma vai ser chamar a view com o formulário e a outra vai ser receber os dados dessa view. Como que eu vou fazer isso? Vou adicionar uma tag http post, ou seja, eu só vou entrar nesse novo quando eu receber uma requisição por post. Também vou adicionar o validate, que é aquela chave criptográfica que eu comentei que está na minha view. Então vou abrir a view, essa chave aqui eu vou recebê-la aqui. E outra coisa, os campos que virão do meu formulário. Eu posso adicionar vários campos, dependendo da linguagem de programação. Por exemplo, o PHP, você põe cifrão, underline, post e tal. Aqui, trabalhando com esse framework, nós vamos fazer diferente. Eu vou falar o seguinte, que eu vou receber um setor e vou armazenar esse setor em dados. Veja, setor ele não reconheceu. Boto o mouse em cima e importo a biblioteca models. Ou seja, dados agora contém as mesmas informações ou os mesmos atributos do meu model setor, que é o setor ID, setor nome, setor data de criação e outro campo que eu não lembro. Bom, ótimo. Vou usar agora um if model state. Então, model state é para validar esse módulo. Isvalid, ou seja, se esse model veio de forma válida, com todos os campos ou com as informações de forma correta. Então, quer dizer, a informação chegou de forma correta. Fiz isso? Ótimo. Vou salvar. E agora eu preciso chamar a minha base de dados, a minha conexão com a base de dados. Para isso, vou na primeira linha aqui, onde está get, vou só apagar, colocar um public, acho o meu model, então banco context, vou dar um nome para ele, uma variável então do tipo banco context, é um novo banco contexto. Ou seja, toda vez que eu trabalhar agora com DB, eu vou chamar a minha base de dados, aquela SQLite. Então o que eu faço? DB ponto setor ponto adicionar dados. Como não vou fazer nenhum tratamento dos dados que eu estou recebendo, eu só vou adicionar no meu banco de dados, tabela setor, os dados que eu recebi. Fiz isso, vou salvar então, que é aplicar as alterações que eu fiz. Salvei. Por fim, vou dar um return, por isso que o novo está vermelho aqui em cima, porque ele aguarda um return, um redirect action to action index. Então, após eu executar, criar um novo setor, eu vou redirecionar para a ação index. Vou redirecionar para cá. Então, vamos testar. Vou dar um F5. Vou abrir o meu Mozilla enquanto ele abre lá, só para abrir a base de dados. Então, está aqui minha base de dados. Vou executar uma consulta
Então, vou executar uma consulta. Então está aqui um SQL. Deu erro, não tem problema, deixa quieto. Minha aplicação está rodando, tá? Então tá aqui, vou dar um Enter para atualizar. Então novo, vou criar o setor contabilidade e vou salvar. Veja que ele retornou para minha index. Vamos ver o que aconteceu. Para eu ver o que aconteceu, vou dar um pause. Vou voltar na minha aplicação, barra novo, Enter. E vou digitar aqui financeiro. E vou dar um salvar. Venho no meu Visual Studio, veja que a aplicação parou aqui. Vou colocar um mouse em cima de dados. Veja que eu recebi nenhum funcionário. Não recebi data de criação, porque eu não coloquei o campo. Setor ID 0, porque eu acabei de criar. E um setor nome financeiro. Fiz isso, né? Entro na validação do meu model state. Adiciono, então, esses dados que vieram ao meu model setor. E salvo esse meu model setor na base de dados. E, por fim, saio para a minha index. Então, a criação está pronta. Agora, vamos criar a index para mostrar a lista de setores que foram criados. Bom, a minha lista de setor, eu começo ela pela index. Então, a index que vai mostrar essa lista de setor. O que eu preciso fazer? Quando eu chegar na index, eu preciso ir na minha base de dados, buscar todos os setores que eu tenho e retornar isso numa lista. Faço isso da seguinte forma. Vou criar uma variável qualquer aqui, chamada lista. E vou falar que ela é minha base de dados, tabela setor. Ou seja, estou indo na base de dados, pegando a tabela setor e transformando isso numa lista. Abro e fecho parênteses. Para variar, o Visual Studio não reconheceu, porque eu não havia importado essas bibliotecas, e vou importar a biblioteca SystemLink. Então, estou jogando dentro dessa minha variável lista o conteúdo da base de dados da tabela setor. E aí retorno para a view essa lista. Então, pego a lista e levo para a view. Indo na view setor index, vou fazer uma alteração. Então, vou trabalhar com model. Esse model vai receber uma lista enumerada, então aí enumerable, do que? Dos meus models, da minha aplicação video.models.setor. Então vai receber uma lista de setores. E vou colocar o código fonte aqui para não demorar muito tempo. Então, HTML Action Link, vou criar um botão novo na parte superior, só para redirecionar o cara para o nosso controller setor ação novo. Vou aplicar um bootstrap, tá? Em uma tabela, obedecendo a tabela do bootstrap. Quando eu coloco o mouse por cima, ele fica mudando as cores das linhas. Vou criar uma coluna recebendo o nome do setor, ou seja, aquilo que nós definimos aqui no setor model, nome do setor. Fecho então a minha coluna e entro no corpo da minha tabela. Vou executar um for each, então buscando tudo que eu tiver em models, então todas as listas toda a lista que eu recebi de setores no model, e jogando cada linha dentro de uma variável item. E vou mostrar esse item na tela. Esse item, o campo que eu quero, por exemplo, setor nome. Se eu quisesse trazer o setor ID, também
eu poderia fazer html.display for model item item.setor id. Salvo. E por fim, na última coluna, uma caixinha para alteração. Então vou colocar um A aqui de alterar, ou alterar mesmo, alterar. E qual ação ele vai executar? Então o nosso seria edição. Como nós não temos essa ação ainda dentro do nosso controller, vai dar erro. Vou salvar. Vou parar a aplicação para não dar erro. Vou executar novamente. Então venho na minha barra de endereços, vou chamar setor. Como eu quero a index, que é default, não preciso colocar nenhuma ação. Enter. Ele trouxe então contabilidade e financeiro, os dois que eu criei. Vamos aqui no botão novo. Chamei então nossa ação nova e vou digitar aqui em cima informática e vou salvar. Ele salvou na base de dados e trouxe a informática para cá. Como eu vou mexer somente na view agora, vou tirar aquele setor ID que ficou feinho. Salvar. E também vou arrumar o botão novo. Então, new object, abre e fecha chaves. Vim aqui, vou dar um Ctrl F5 para atualizar. Botão novo, padrão Bootstrap. E aqui o nome dos setores. Novo, teste 1, salvar. Novo, vídeo, salvar. Então, criei um novo e a index. Agora falta criar o alterar. O alterar é basicamente o novo quando eu falo em view. Então é basicamente nossa view nova. Tá? Então vou fechar o nosso model aqui e vou no nosso setor controller. Então no setor controller vou criar uma nova ação chamada public iActionResult alterar. E essa alterar, ela precisa necessariamente receber um código, que seria o ID do nosso funcionário. Então, vou receber int ID. Então, uma variável inteira com o nome ID. Vou dar o nome aqui de ID. Fiz isso. Vou criar uma variável. Vou criar uma variável do tipo setor chamada editar, que é igual, e essa editar vai receber da minha base de dados da tabela setor, todos os setores que tiverem o ID que eu recebi. Ou seja, se eu enviar e receber aqui, eu quero alterar o ID 5, vai receber 5, vai na minha base de dados e vai buscar o setor que tem o ID número 5. Fiz isso, return, view, editar. Então, pego essa informação e envio para minha view, tá? Que está aqui. Feito isso, vamos em views, setor, e vou criar uma view que tem o mesmo nome. Então, botão direito, adicionar, new item, view page, e vou adicionar o nome alterar. Vou salvar. Bom, primeira coisa, vou colocar esse campo aqui, depois eu faço a alteração. Como eu disse, é igual ao novo, então venho aqui em novo, seleciono e colo aqui embaixo.
Vou pegar esse hidden que está aqui e vou colocar aqui embaixo, em qualquer lugar dentro do meu form. Então vou colocar aqui em cima, que está com erro. Esse hidden é um campo do tipo oculto, tá? Então, para eu saber qual é o cara que eu estou alterando, então é um campo do tipo oculto. É um campo do tipo oculto que vai ser o meu setor ID. Para eu saber, então, no momento que eu receber essa alteração, quem é que eu devo alterar. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou parar a aplicação e vou executar novamente. Por que eu tenho que executar novamente? Porque quando eu mexo no controller ou quando eu mexo no modo, eu preciso gerar novas DLLs atualizadas. Então preciso parar e executar novamente. Então estou aqui, barra setor, barra novo, barra setor, enter. Então quero alterar esse nome teste1. Venho aqui, veja na barra inferior que está errado a ação que nós vamos chamar. Então quando eu clicar vai dar um erro, porque ele não existe, não encontra essa ação chamada edição. Então o que eu faço? Volto na minha aplicação, volto na minha index, aqui está o botão alterar. Veja, estou chamando a ação edição que não existe. O nome da ação é alterar. Salvo, como é HTML, não preciso recompilar. Posso voltar aqui e dar um Ctrl F5. Agora, quando eu clicar em alterar, eu vou entrar na alteração do meu setor. Nome do setor, nome teste1. Vídeo, vídeo. Voltar. Então a minha edição está quase pronta. Vou voltar para o meu Visual Studio, porque agora eu preciso salvar a alteração no banco. Então volto no meu controller e vou criar uma outra ação. Public iAction result alterar. Esse alterar não vai receber um ID. Ele vai receber os campos do setor e os dados a serem alterados. Abre e fecha a chave. Não posso esquecer que ele só vai entrar nesse alterar se vier a informação por post. E também não posso esquecer que eu vou validar o formulário. Fiz isso. Vou usar o if model state para validar o model. Se for válido, eu vou então alterar a minha tabela. Então, db.setor.update com as informações de dados. Fiz isso, salvo as alterações e por fim vou redirecionar o meu usuário para a index. Então recebo o dado, testo a informação para ver se é válida, vou na minha tabela setor e vou dar um update em dados e salvo as alterações. Vamos testar, parando a aplicação, executar novamente. Vou fechar essas duas outras abas. Entrei na aplicação, barra setor, enter. Tá aqui o vídeo. Vou clicar o vídeo ou teste1, tanto faz. Vou alterar teste1 para estagiários. Vou salvar e alterei teste1 para estagiários. Vou alterar vídeo para diretoria. Vou salvar e alterei para diretoria. Tá? A mesma ideia eu aplicaria se eu fosse excluir. Então essa é a ideia do alterar. Então veja,
public iAction result excluir int id, abro e fecho. Vou pegar uma variável qualquer, chamar ela de setor, apagar, é igual a db.setor.find id. Então, dentro dessa variável apagar, eu vou guardar o setor que o id que eu recebi. Enter, db. Setor.remove o que? Apagar. Então, remover esse cara que eu acabei de encontrar. Fiz isso, salvo as informações do meu banco e dou um return redirect action index. Então deixo aí para vocês implementarem a view ou alterar a view index para incluir o botão excluir, e o botão excluir execute isso dentro da base de dados. Qualquer coisa, vou deixar meu e-mail aí no link do vídeo. Vocês façam um teste e me mande um e-mail caso tiver alguma dúvida.